Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um call aqui da Gard. Começando com a parte internacional, falar um pouco de Estados Unidos, acho que ficou aí no centro das atenções esse mês, e basicamente como a gente está vendo o cenário, né? Começando com a parte da inflação, que é justamente acho que a parte da economia que o Fed tem mostrado maior preocupação, né? E a gente também já vê com um cenário bem desafiador de inflação para lá. E, basicamente, o que a gente tem visto aí é uma composição da inflação bem desafiadora, no sentido que, quando a gente olha os núcleos, né, enfim, medidas de inflação subjacente, a gente segue vendo uma inflação bem impressionada. A gente trouxe esse gráfico do Fed de Cleveland, que é o Trim and Means, né, que mostra aí pressões aí ainda bem disseminadas. E, mais importante do que isso até, o gráfico da direita, que a gente vê uma deterioração das expectativas aí em diversas medidas, o que tem preocupado bastante o Fed e tem sido, acho que, o guia aí das ações que a gente tem visto. No entanto, esse mês também foi marcado por uma desaceleração mais pronunciada da atividade, né, principalmente do lado do consumo das famílias, né? Então, a gente viu dados de varejo mais fracos, né, gastos pessoais, e também a gente viu uma desaceleração mais forte aí dos índices do ISM, né? Tanto da parte de manufacturing quanto de serviços. E aí aqui, isso daí suscitou ao longo do mês aí, acho que diversas preocupações aí no mercado em relação a uma possível desaceleração da atividade, né? Uma recessão, na verdade, né? E aí, enfim, a gente... apesar de, enfim, ver uma desaceleração que de fato está acontecendo, a gente não acredita que a gente esteja à beira aí de uma recessão, basicamente porque, enfim, mesmo quando a gente olha o ASM, não, que a gente vê uma desaceleração, mas não, você ainda segue aí em cima do 50, né? Ou seja, ainda mostra alguma expansão, ainda que em ritmo mais fraco, né? Mas o ponto aqui é que o mercado se deparou, né, com um possível trade-off aí do Fed entre uma inflação que segue muito ruim e dados de atividade que possivelmente poderiam estar indicando uma recessão. No entanto, a gente não acredita que a gente já esteja aí à beira de uma recessão. E, basicamente, né, olhando esse gráfico da direita, a gente ainda olha um mercado de trabalho super apertado, a gente ainda vê as famílias capitalizadas, então a gente acha muito difícil que essas condições iniciais já apontem aí para uma virada da atividade tão forte ainda esse ano, né? Obviamente, quando a gente pensa na atividade para o ano que vem, e aí, né, já tendo o efeito da política monetária mais restritiva que está sendo posta em prática esse ano, aí eu acho que a gente pode discutir sim recessão. No entanto, no curto prazo, a gente não acredita que isso vai acontecer. E dentro desse suposto trade-off para o Fed, né, entre atividade e inflação, eu acho que está claro que o Fed tem escolhido a inflação, né? Inclusive, eu trago esse gráfico da esquerda, que mostra o indicador de surpresas econômicas, né, de atividade para os Estados Unidos, e já, né, enfim, desde do FONC de maio, a gente tem visto aí uma grande, enfim, a continuidade de surpresas negativas para a atividade, e o que aconteceu de maio para junho, né, basicamente foi que o Fed ficou mais hawkish, né, inclusive acelerou o passo de 50 para 75, inclusive é algo que ele já, né, começou com 25, depois 50 e agora 75, prometendo possivelmente mais outra de 75. A gente viu também a ata do FONC, que está um pouco desatualizada, porque não viu esses números, né, na margem um pouco mais fracos, mas em nenhum momento abriu, né, espaço, ainda que o Fed já estivesse vendo aí um viés negativo para a atividade, em nenhum momento eles abriram espaço para revisarem o plano de voo. Pelo contrário, né, quando assim, eles abrem alguma válvula de escape, seria até para fazer mais política monetária. A gente não acredita que seria no passo, mas sim numa política monetária em que o endgame seria ainda mais restritivo do que eles colocam nos dots, tá? E aí, então, assim, acho que está claro, hoje a gente teve dois speakers também, né, que aí, enfim, já estão atualizados com os últimos dados e nenhum deles, né, piscou, né? O Bullard manteve aí a cabeça de que você tem que levar para 3,5 o Fed Funds esse ano, e o Waller, que é um membro bem hawkish também, assim, com um discurso bem duro e priorizando totalmente o combate à inflação, tá? Então,
acho que o mais importante aqui, porque apesar do nosso cenário ter sido desafiado ao longo desse mês de junho, a gente segue com a mesma cabeça e bem convictos aí que o ajuste monetário nos Estados Unidos vai prosseguir e a inflação continua sendo aí o norte das ações do Fed, né? Inclusive, acho que existe uma grande discussão lá dentro, ou um medo, né, de você perder um pouco da mão na inflação e continuar esse contágio com as expectativas mais longas, tá? Então, basicamente tudo para dizer que a gente mantém nossa cabeça aí de Estados Unidos sem recessão e com o Fed subindo juros aí para cima de 3 ainda esse ano, né, e alcançando 4% de Fed Funds no primeiro semestre do ano que vem, e aí sim a gente pode discutir, né, uma desaceleração mais forte ou um cenário recessivo, mas isso daí ficaria para 2023, tá? Então, nosso pano de fundo, apesar de desafiado, segue o mesmo aqui em relação aos Estados Unidos. Indo para a Europa, e aí eu acho que a gente tem, né, eu acho que o ECB também vai se defrontar aí um trade-off bem ruim, né? Até porque a questão energética na zona do euro está bem preocupante. Então, esse gráfico da esquerda, justamente para mostrar, enfim, a restrição que a gente está vendo nos fluxos de gás, né, para a Europa e o efeito que a gente está tendo nos preços, né? Então, é uma inflação de energia lá que já está rodando super forte e continua aí pressionando na margem. E isso vai fazer com que o ECB, né, se depare aí com uma situação bem complicada, porque é recessivo, no entanto, é muito inflacionário. E aí, aqui também a gente acredita que esse trade-off é só no papel e o ECB vai continuar aí reagindo a isso. Já deu, né, o plano de voo que deve começar com uma alta de 25 aí na próxima reunião, e a gente acredita até que ele deva acelerar mais para frente, lembrando que o ECB ainda está com a taxa de juros negativa, né? Ou seja, ainda está bem atrás da curva. E aí outra ponto de monitoramento aí para a gente, para a próxima reunião, é justamente esse novo instrumento antifragmentação que o ECB falou, né? Então, só recapeando, né, o que a gente viu nesse gráfico da direita foi quando o ECB, de fato, né, bateu o martelo e deu sinais aí que ia começar a subir a taxa de juros. Houve uma grande preocupação aí em relação aos spreads, né, da periferia em relação aos países centrais, aí retratado, né, de Itália, Espanha e Portugal em relação à Alemanha, né, e aí você teve a tal da reunião emergencial do ECB, justamente falando, a gente vai arranjar um jeito ou vai fazer um novo instrumento para evitar essa fragmentação, possível fragmentação vindo aí de spreads muito enfim, extremados em relação da periferia em relação ao core. E não está claro, né, ainda não está definido o que vai ser esse instrumento, mas basicamente a gente acredita que é um QE aí desequilibrado com foco em títulos aí desses países da periferia, mas ainda tem várias questões, né, de como vai ser implementado, enfim, os montantes que você iria usar, se fica só na ameaça ou se já vai ser uma coisa contínua, mas acho que o ponto de nenhuma maneira o ECB está usando essa possibilidade de fragmentação como algo que o impediria de normalizar aí a taxa de juros básica, basicamente é algo complementar, né? Como eu tenho que fazer um trabalho, e eles estão sinalizando que eles vão ter que fazer um trabalho grande em normalizar a política monetária, então eles precisam desse outro instrumento para evitar um estresse adicional aí no mercado de bonds europeus, tá? Então aqui também a gente segue com essa cabeça mais altista para juros. E aí, por fim, na parte da China, que eu acho que esse a gente tem visto um pouco na contramão do mundo. Em que sentido, né? A gente está vendo o mundo desenvolvido mostrando sinais de desaceleração e a China, pelo contrário, né, está tendo algum sinal de retomada. Basicamente porque a China está com ciclos menores, né, são ciclos econômicos aí mais linkados a trajetória da pandemia lá, né? Então, como a gente viu um fechamento muito grande de Xangai em abril e maio, né? E, enfim, a pandemia foi, de certa maneira, contida, essa onda, né? Foi, de certa maneira, contida, e a gente está vendo uma reabertura mais forte da economia, e isso daí, né, fez com que, inclusive, a bolsa chinesa tenha performado melhor aí do que os pares do mundo desenvolvido, meio que nessa retomada de curto prazo. Lembrando que ao longo desses
últimos meses, a gente tem visto aí um aumento, né, do discurso e das medidas anticíclicas, ou seja, eles sabem que eles perderam bastante atividade por conta do lockdown em Xangai, mas aí eles vêm com planos aí mais efetivos, principalmente na parte de infraestrutura. A gente já vê alguma parte disso, né, nesse gráfico da esquerda, uma retomada aí dos investimentos em infraestrutura, e inclusive hoje a gente teve novas notícias aí, né, mais fortes de um novo pacote para esse setor. Isso daí deve ajudar, dar uma estabilizada aí nos mercados commodities, né? Então, assim, apesar da Bolsa Chinesa ter ido muito bem, né, as commodities ao longo desse mês sentiram bastante, um pouco nesse medo aí de recessão global puxada pela discussão nos Estados Unidos. Mas para a gente está com a visão justamente oposta. A gente não vê essa recessão e vê uma retomada de China, então a gente vê um cenário aí mais favorável para commodities à frente, em que pese, né, tudo que, enfim, a reprecificação que a gente viu ao longo do mês de junho. Tá? Então, resumo, para a gente vê um cenário não recessivo nos Estados Unidos, ainda que com desaceleração, Fed mantendo seu plano de voo, o ECB também, né? Então o ajuste monetário continua de maneira robusta, e China aí com uma recuperação, dando uma estabilizada nos mercados de commodities, tá? Então esse é o nosso pano de fundo internacional. Vindo para o Brasil, aí a gente, enfim, acho que foi um mês de uma tempestade perfeita, né, contra os ativos brasileiros, basicamente porque, enfim, a gente depende muito de commodities, a gente viu um movimento de dólar forte, né, a gente veio meio que nessa onda que foi ruim com emergentes, principalmente emergentes produtores de commodities, mas a gente teve um evento no final do mês de maio que foi bastante relevante para a gente, que foi a intenção de votos, né, da pesquisa Datafolha, né? Então foi ali que a gente teve, né, a abertura do gap do Lula contra o presidente Bolsonaro, e a gente tem, e eu acho que o mercado, né, o idiosincrático brasileiro começou a tradar bem mal depois disso. Basicamente, né, a gente acha que essa abertura, né, desse gap ali no final de maio, né, que pautou um pouco de todo o cenário político para esse mês de junho, tem dois efeitos. Primeiro que, enfim, a gente vinha falando, né, que achava que o meio do ano era quando o mercado iria se debruçar, né, de maneira mais próxima em relação aos dados de eleição. Isso parece que já começou a acontecer, né? E aí o que a gente viu foi um aumento da probabilidade do Lula em relação à eleição do Bolsonaro, né? Então, e aí quando a gente compara as duas agendas econômicas, né, a gente vê uma agenda que tem sido divulgada, né, amplamente divulgada pelo PT, uma agenda de retrocessos na agenda econômica que a gente viu nos últimos anos aqui, desde o governo Temer. E com isso, então, quando a gente compara, né, as duas agentes, a gente acha que os preços para Lula são muito diferentes, né, para pior, do que para Bolsonaro, dadas as indicações que a gente tem tido. Por mais que tenha, enfim, eu acho que exista já um esforço, né, da campanha ou do próprio Lula, né, de se aproximar do mercado, fazer esses jantares, quando a gente pega o que está sendo escrito e ventilado pela equipe, né, da campanha, é uma agenda ruim, é uma agenda de retrocesso, em que seria, principalmente na parte fiscal, bem preocupante, né, na nossa ótica. Tá? Então, acho que esse esse aumento da probabilidade do Lula ganhar deveria, né, de fato, gerar essa piora no mercado, e eu acho que uma segunda consequência dessa abertura também de gap do Lula em relação ao Bolsonaro foi acho que um desespero maior, ou pelo menos, né, o aumento da sanha populista do governo atual, né, do governo Bolsonaro, que a gente viu uma adoção de diversas medidas nesse sentido, né, uma redução de imposto, né, tanto, enfim, do governo federal, mas também dos governos estaduais, né, incentivados pelo PLP 18, né, pelo governo federal, que tem impactos, né, negativos do lado fiscal, e como também essa PEC que está na Câmara hoje para ser aprovada, que você aumenta gastos sociais, né, aumenta o Auxílio Brasil, então claramente também com enfim, objetivos aí populistas / eleitorais, né? Então, acho que assim, a gente teve a conjunção disso, né, de uma agenda 2023 que é pior para a gente comparativamente, ao mesmo tempo que o governo atual também piorou a condução da política fiscal, e também essa história de você flexibilizar o teto a cada hora que você precisar aumentar o gasto social, né? Eu acho que também traz uma parte institucional que é ruim para o futuro. Dito isso, né, o que a gente viu, principalmente na primeira quinzena do mês, e está nesse gráfico da direita, né, que é o real em relação à cesta de moedas,
né? E aqui, basicamente, a gente está vendo cesta de moedas de emergentes ligados a commodities, né? Então, a gente poderia tirar o efeito, né, de commodities piorando no mundo. A gente viu uma piora, né, idiosincrática brasileira por conta acho que essa piora fiscal / eleitoral, tá? Dito isso, acho que vale a pena passar pelos efeitos, né? Assim, as medidas que foram adotadas pelo governo foram bem significativas, né? Então mudam bastante o nosso cenário, principalmente do lado da inflação, mas a gente teve também uma piora aí da trajetória esperada para o primário do setor público, né? Em que pese que assim, essa piora não é tão grande como o tamanho das medidas, basicamente porque enquanto o governo tem baixado imposto e aumentado os gastos, a gente tem visto também a contínua surpresa, né, da parte da arrecadação, que segue super forte, né, não só a arrecadação recorrente, mas também o não recorrente, por exemplo, a capitalização da Eletrobras, que gera uma receita significativa para o governo federal. Dito isso, né, a gente ainda vê o resultado primário, né, no campo superavitário, mas menos do que a gente via antes. Tá? E aí, indo para o efeito principal, que é em relação à inflação, né? Então, a gente vai ter um grande efeito, né, desinflacionário para esse ano. Então, a gente tinha uma projeção de IPCA de 9,1 para esse ano, com as medidas que foram postas em práticas, a gente cai para 7,1, né? Então, a gente tem um alívio, mas a gente piora um pouco para a inflação do ano que vem, o que, em tese, né, seria pior, né, que é o que está no horizonte relevante para o Banco Central, seria pior para o Banco Central. E aí, dito isso, a gente, enfim, até se questionou se isso daí poderia mudar o nosso call de Selic, né? Lembrando que a gente tem mais uma alta de 50 pontos na próxima reunião em agosto, né? E o BC mantendo nesse nível e justamente se apegando a essa estratégia de high for long, né? Então o mercado ainda tem cortes de juros ao longo de 2023 e eu acho que a estratégia do Banco Central vai ser justamente falar, esses cortes estão errados, a gente vai manter a taxa de juros nesses níveis de 13,75 por um tempo prolongado. Se a gente compara isso em relação, né, em relação ao modelo deles, né, que é esse gráfico da direita, a gente vê que você tem um ganho para 2023, especialmente para 2024, né? Então, manter a taxa de juros e não cair ela por um tempo prolongado, pelo menos até o final do primeiro semestre do ano que vem, isso daí ajudaria a inflação a se aproximar mais da meta, mas ainda ficaria acima da meta. Então, acho que tem essa estratégia, né, de high for long, mas ao mesmo tempo tem uma acomodação aí da taxa de inflação acima da meta ano que vem. É algo que todos os bancos centrais do mundo estão fazendo, né? Então acho que faz parte do Banco Central aqui não ser mais realista que o rei, né? Nenhum banco central vai conseguir entregar a inflação na meta ano que vem, né? E inclusive você tem uma flexibilidade no sistema de metas de inflação justamente para não ter que gerar uma volatilidade tão grande do produto para, né, ser tão preciosista aí com a meta que vai se aproximando. Mas, no entanto, segue sendo um cenário desafiador. Outra coisa que a gente se questionou é com essa alta, né, do câmbio aqui, a desvalorização do real, se isso daí poderia impactar também essa estratégia, e o Banco Central talvez tenha que dar mais juros no curto prazo. A gente acha que não, até porque, enfim, a gente não pode olhar só a taxa de câmbio, a gente tem que olhar, né, commodities em reais, né? Ou seja, commodities também caíram bastante, inclusive, enfim, por todo esse medo recessivo no mundo que eu comentei no cenário internacional. Isso leva até assim, quando a gente olha commodities reais, elas estão caindo na margem, né? Então não é que as projeções de inflação deveriam piorar por causa do câmbio, porque você teve uma contrapartida bem forte aí do lado de commodities, então a gente não vê isso aí como pressão adicional. Tá, então, a gente segue aí, mantém nosso call de Selic em 13,75 e aí o Banco Central indo para essa estratégia de high for long, tentando convencer o mercado que não vai cortar os juros tão cedo. Tá? E aí, por fim, eu acho que vale comentar assim, os últimos dados de atividade, né? A gente já vinha comentando que eles estavam vindo mais fortes, e no mês de junho a gente continuou vendo esses dados mais fortes, né? Então, tanto na parte da confiança, né, do serviço, comércio, construção, indústria, todas, enfim, mostrando aí uma sustentação e uma melhora na margem, e o que mais tem chamado atenção, já há algum tempo, mas, né, os últimos dados foram especialmente fortes, é a parte de mercado de trabalho, que segue muito robusto, né? Então, a gente vê uma queda forte da taxa de desemprego, né? Esse gráfico da direita cai abaixo, né, do pré-pandemia, que a gente viu também, isso daqui engloba tanto a parte formal quanto informal, mas a gente viu também no CAGED, né, uma geração de vagas bem
robusta, né, de vagas formais. E aí, essa dinâmica favorável do mercado de trabalho também, né, tem mostrado aí que a economia brasileira, de forma geral, está também na contramão do mundo, né? A gente tem visto todo mundo desacelerando e o Brasil segue bem forte. E a gente ainda espera que o segundo semestre seja marcado com uma desaceleração mais pronunciada, basicamente um efeito defasado de tudo isso que está sendo feito em política monetária, né, e a restrição aí das condições financeiras. No entanto, o ponto inicial é mais forte do que a gente imaginava e que o mercado inteiro imaginava, então tem sido uma boa notícia. E aí, porque assim, a gente acha que esse segundo semestre vai ser muito mais marcado, né, olhando para frente, para o que vai ser o game político, né, a corrida eleitoral. E aí tem duas coisas, né? Primeiro, assim, como que vão se comportar aí as pesquisas, mas também, assim, o que mais esse governo, né, atual consegue fazer de bondades e piorar o fiscal. Basicamente, a gente acha que o grosso, né, ficou para trás, porque, enfim, o Congresso vai entrar em recesso e você tende a diminuir aí você ainda pode fazer uma coisa ou outra na parte tributária, né, de dar alguma desoneração, IPI, etc., mas parece que o grande estrago já ficou para trás, tá? Então, obviamente, a gente tem que acompanhar, mas existe uma questão, enfim, das pesquisas e o que a gente pode esperar daqui para frente. E é aqui interessante que, apesar de ser um game, né, político / eleitoral, a parte da economia tem influência sobre, né, a avaliação do governo e sobre a probabilidade de reeleição. Dito isso, né, a gente faz um modelinho simples aqui, que é justamente querendo entender como as principais variáveis vão impactar a avaliação do governo, né? E aí entra basicamente inflação e mercado de trabalho, né? Que lembrando que a gente vai ver, né, um grande alívio da inflação por canetada, mas vai acontecer, né? A percepção das famílias vai ser de uma inflação melhor do que a gente viu até o momento, né? Principalmente em itens aí importantes como combustíveis, energia. A gente também tem um alívio de alimentação que parece estar ocorrendo agora já para esse segundo semestre. Então, você tem esse alívio de inflação com o mercado de trabalho que segue bastante robusto, né? Então, isso, segundo nossos modelos, deveriam aí melhorar a aprovação do governo. E o ponto é que a gente vê possibilidade de você ter uma melhora da avaliação do governo, dados os fatores econômicos. A gente também tem, enfim, os programas sociais que foram expandidos aí, né, de R$400 de Auxílio Brasil para 600, enfim, tudo isso daí pode impactar e isso pode mudar bastante a probabilidade percebida para a eleição, né? A gente começa a ver algumas pesquisas na margem, o próprio Datafolha, né, que eu mostrei no começo, você teve um fechamento, né, marginal no gap, mas a gente já começa a ver algumas pesquisas mostrando também esse estreitamento, lembrando que só está começando, assim, as medidas, né, estão entrando em vigor agora, né? Então a gente ainda vê um carregamento disso para frente. Tá, então, dito isso, acho que enfim, dado que a gente vê dois outcomes bastante diferentes, né, para as eleições, isso daí pode fazer preço e a gente deve acompanhar aí com uma lupa aí ao longo desse semestre, né? Mas para a gente é isso daí que deve influenciar os mercados aqui dentro ao longo até as eleições, tá? Bom, na minha parte era isso, depois eu vou ficar aqui disponível para perguntas, mas aí eu passo para o Calabrese seguir o nosso call aqui com a parte de estratégia, tá? Obrigado.